Um jogo com cara de decisão para os dois times. A Ponte Preta precisava da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e apostava no fator casa, com mais de 5.000 torcedores no Moisés Lucarelli para tentar fazer a diferença. Mas quem se sentiu à vontade em campo foi o Atlético Goianiense, que com uma vitória garantiria a permanência no G4, independente de outros resultados. O time de Jair Ventura, desde o início, foi em busca dos 3 pontos, se sentindo em casa. Com 2 minutos de jogo, Bruno Tubarão cruzou e Dodô de puxeta quase marcou. Aos 4 minutos, no escanteio curto, Luiz Fernando limpou a zaga e cruzou para Alex cabecear sozinho, mas foi para fora, pelo menos dessa vez, porque a dobradinha Luiz Fernando e Alex iria se repetir aos 16 minutos. E custaria caro para a Ponte Preta. Depois da bola afastada na cobrança de falta, o Atlético fica com o rebote. Haldney abre Luiz Fernando na esquerda, que de trivela cruza para Alex. Dessa vez, cabecear para o gol. Foram quase 7 minutos de revisão no VAR, traçando linhas para saber se o meia do Dragão estava impedido ou não na hora do cruzamento. Após a longa espera, gol confirmado. 1-0 Atlético Goianiense. A Ponte Preta só foi ter a primeira chance aos 34 minutos. E que chance! Na saída de bola, Matheus Fernandes se atrapalhou sozinho. Leonaldo roubou e rolou para Gé, que limpou o marcador, mas parou nas mãos do goleiro Ronaldo. Na etapa final, a Macaca até parecia esboçar uma reação. Mailton encheu o pé de fora da área e Ronaldo, mais uma vez, fez grande defesa. Mas foi pouco, num segundo tempo em que o Atlético também quase não levou perigo. Mesmo assim, ampliou o marcador já nos acréscimos, para garantir os 3 pontos. E com a sempre implacável lei do ex. Aos 50 minutos, Matheus Regis avançou pela esquerda e cruzou. Tomás Caíque só afasta parcialmente, porque a bola sobra para Matheus Peixoto marcar o 3º gol dele na Série B, o 2º do Dragão em campo. Matheus Peixoto defendeu a Macaca em 2020 e garantiu a 4ª vitória seguida do Atlético nesse campeonato. 2-0. Fundo no gol da Macaca. Com muita reclamação do torcedor na saída do estádio. É complicado vir aqui depois de uma derrota dessa e pedir para que a gente tenha calma, principalmente nesse momento, ter paciência nesse momento, pedir para que o torcedor nos incentive até o final, mas se a gente deixar o desespero tomar conta, aí fica inevitável uma situação mais complicada. Então a gente pede, eu como comandante técnico da equipe, venho pedir para que a gente tenha essa calma, essa tranquilidade em relação aos dias que a gente vai ter em relação ao trabalho pela frente, para que a gente possa na segunda-feira, frente ao Ituano, ter uma outra apresentação totalmente diferente, principalmente em alguns momentos do jogo de hoje. Além de ficar mais próxima da zona de rebaixamento, a Ponte Preta ainda pede 2 titulares para o jogo da próxima segunda-feira contra o Ituano aqui no Moisés Lucarelli. O volante Felipinho e o atacante Gé, que receberam o 3º cartão amarelo. Aliás, a arbitragem foi o motivo de muita reclamação na saída do time em campo aqui do Majestoso. Fazer um desabafo aqui contra a arbitragem, porque o que estão fazendo com a gente no campeonato não é de hoje. Hoje o juiz veio aqui, amarrou o jogo, não teve jogo. Ele demora 7 minutos para dar o gol no primeiro tempo, que falaram na TV que estava impedido. Aí eles arrumam um jeito lá de não ter um impedimento. E assim, eu não sei o que estão fazendo no lance. Quanto o ABC, o cara dá uma voadora no Léo, rasga a camisa, não é pênalti. O nosso aqui bate na mão do jogador nosso, eles dão pênalti. Se estão querendo derrubar a Ponte Preta, é só avisar que é mais fácil, pô, não do jeito que estão fazendo com a gente. Já está sendo recorrente algumas situações de arbitragem, mas isso a gente deixa a cargo da diretoria para tomar algumas providências. Pegou firme aí o Elvis, hein? Pegou realmente firme. Mas vamos, antes da gente seguir aqui com o assunto do Elvis, analisar o resultado da Ponte. Claro que o torcedor saiu chateado, vaiou, inclusive, o time da Ponte depois do jogo. Durante o jogo apoiou o tempo inteiro, que é o que a gente vem pedindo aqui.
Mas, gente, o time do Atlético, ninguém consegue 8 vitórias em 10 jogos ao acaso. Esse era o cartel do Atlético Goianiense antes de entrar em campo contra a Ponte. Então não é esse o jogo, ou não era esse o jogo. É evidente que provoca uma chateação. Ninguém gosta de perder, né? Mas você vê a diferença técnica entre o Atlético Goianiense e a Ponte, pô. Isso é nítido, né? Mas o que preocupa é o desempenho. O desempenho da Ponte é o pior desempenho. Nós fizemos o jogo na tela da Band, Novo Horizontino e Tombense. A Ponte está jogando pior que o Londrina, pior que o Tombense, pior que a Chape, pior que o Sampaio Correia, pior que o Ituano, pior do que todos. Até pior que o ABC. Então não tem jeito de não ficar bravo. Pro ABC, né? Então eu estou falando do jogo de ontem. O que vai acontecer é a gente pode fazer uma projeção. O campeonato da Ponte realmente não é contra o Atlético Goianiense. Mas esse tipo de comportamento de desempenho péssimo, sem organização, um meio-campo sem confiança, com a bola queimando nos pés, é inadmissível. A diferença técnica existe? Existe. Mas do jeito que está muito difícil a torcida ficar do lado do time. Muito difícil. O comportamento do time... Sabe, eu me perdoe, Batista, falar isso, mas o que aconteceu no Recife foi uma nuvem passageira. Né? O normal da Ponte é o que foi apresentado ontem. Eu lamento falar isso, mas não posso deixar de falar a verdade para quem está em casa. Eu tenho que concordar com a manifestação e a chateação da torcida. Agora, o que o Brigatti, eu sou obrigado a concordar com ele. O que está ruim, se você transformar isso num pandemônio gigantesco, fica pior. Não tem 6 chances? Tem 6 chances. Dentro do futebol você pode reverter uma situação, foi o que aconteceu, a nuvem passageira contra o Sport dentro do Recife. Agora, se eu sou a torcida, eu continuo do lado do time. Não adianta, agora não adianta ficar achando esse ou aquele. Tem que tentar juntar os cacos, organizar para o jogo de segunda-feira. Esse sim, Batista, vai ser uma final de campeonato para a Ponte. A Ponte não pode nem pensar em empatar. Só que hoje, se você me perguntar quem joga melhor, eu vou dizer que apesar da situação, dos últimos tropeços em casa, principalmente do time do Marcinho, o Ituano joga mais bola que a Ponte. Sabe umas coisas que eu não consigo entender? E olha que eu já estive lá dentro, né? A gente sabe, tem algumas coisas que acontecem, tem alguns caminhos. Poxa vida, manda o treinador embora, traz o João Brigatti, que é um cara que a gente conhece, é um cara boa praça, né? Tá sempre ali, cobrança e tal, né? Aí o time vai pro Recife enfrentar o Sport, né? Que tá brigando pelo título, né? Que tá lá em cima, beleza? Aí a Ponte no primeiro tempo faz 3-0, jogando aquele... Mas será que os caras... O que passa na cabeça? Não é possível que não tenha alguém dentro do vestiário, ou que não tenha alguém dentro dos treinamentos... Porque não dá para também o João Brigatti fazer tudo, né, cara? Ele tem que escalar o time, tem que treinar, tem que fazer isso, tem que fazer parte... Pô, tem que ter alguém ali, algum líder ali, né, que chama os caras. Ó, vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu não trabalhei no jogo ontem, mas eu vi alguns lances do jogo. Pô, Arthur, amigo, você é experiente, cara. Cara experiente, cara respeitado, já usou a tarja de capitão. Pô, parece que tá passeando no shopping. Num jogo como esse, que sabe da dificuldade, que sabe da importância, né? Porque, Batista, você ter... quantas vezes você já viu aqui o cara com o histórico aí do Atlético Goianiense, com a bagagem que ele tem aí, são 8 vitórias em 10 jogos, é isso? É. Exatamente. E o time vai lá, o time da casa vai lá e ganha. E acaba com essa sequência. Já vi várias vezes. Só que, meu amigo, se não competir, se não lutar, se não fizer o que o João Brigatti falou, que é arrastar a bunda no chão, não vai ganhar nada, meu amigo. Porque se você igualar na parte técnica, não dá. Então você tem que ter o quê? Mais disposição, mais concentração, mais intensidade, porque aí dá pra você ter. Na parte técnica eu sei que não. Né? Ou na parte tática, mas se tiver isso tudo que eu estou falando aí e levar para dentro do campo, opa, dificulta. Olha o gol dos caras aí, olha o gol que os caras fizeram, os 2 gols.
A facilidade. O Matheus Peixoto virou, mandou um WhatsApp lá pro CH, aí chuta no gol. Não pode. Foi 11 contra 11. Olha aí, olha o espaço que ele teve. Olha o Arthur, olha lá. Gente, peraí, desculpa. Então eu acho que assim, dá para colocar a culpa em A, B, C e D? Dá, mas não é o momento. O momento agora, sabe o que é? Ituano. Isso aí já passou, tá? Esses pontos, o erro da arbitragem que eu também acho que estava impedido. Mas será que se ele não tivesse dado gol, a Ponte teria vencido o jogo? Hein, Elvis? Então não é por aí. O que você tem que fazer, do mesmo jeito que você ficou bravo aí com o juiz, ficar bravo lá dentro do vestiário lá. Botar os caras na parede e falar pros caras, como é que a gente joga desse jeito lá em Recife e agora joga assim? Não faz o menor sentido. Desculpa. Então assim, Batista, é aquilo que eu falei, cada um com a sua responsabilidade, a arbitragem errou, ok, mas não é parâmetro para aquilo tudo que tem apresentado a Ponte, principalmente nesses últimos jogos. Vamos colocar de novo aqui a bronca do Elvis com a arbitragem. Fazer um desabafo aqui contra a arbitragem, porque o que estão fazendo com a gente no campeonato não é de hoje. Hoje o juiz veio aqui, amarrou o jogo, não teve jogo. Ele demora 7 minutos para dar o gol no primeiro tempo, que falaram na TV que estava impedido. Aí eles arrumam um jeito lá de não ter um impedimento. E assim, eu não sei o que estão fazendo no lance contra o ABC, o cara dá uma voadora no Léo, rasga a camisa, não é pênalti. O nosso aqui bate na mão do jogador nosso, eles dão pênalti. Se estão querendo derrubar a Ponte Preta, é só avisar que é mais fácil, não do jeito. Tá aí, né, a acusação, se estão querendo derrubar a Ponte Preta, é melhor avisar. Mas ninguém vai avisar, né, que está querendo derrubar. Mas não existe isso, Batista. Olha, a Ponte, se depender de arbitragem, ela não ganha uma. Depois daquele jogo lá contra a Aparecidense Copa do Brasil, o jogo foi refeito, a Ponte perdeu de novo. Teve influência externa, foi para o STJD e o jogo teve que ser refeito. Aí dali para frente, tudo que é possível marcar contra a Ponte, a arbitragem marca. Parece que é um corporativismo nisso. Estava impedido, pô. Claramente o jogador do Atlético Goianiense estava impedido. Aí traça as linhas, puxa para cá, puxa para lá. Arruma um jeito de colocar ali a linha no biquinho da chuteira que dá a condição. Assim, até eu, né, que não sou editor. Editor é meu filho, Carlos Henrique Batista. E, aliás, um dos melhores do Brasil. Mas eu vou lá e eu faço a edição também. Já falei aqui, né, na época que tinha a câmera Band e o Tiratema da Globo. Um jogo do Palmeiras, o Zinho, lembra do Zinho? Jogou no Palmeiras, seleção brasileira. Na câmera Band, o Zinho não estava impedido. No Tiratema ele estava impedido. Posição da câmera. Se ela tiver 1 metro à esquerda, o jogador não está impedido. Se tiver 1 metro à direita, ele está impedido. Então, infelizmente, o VAR vai acabar com o futebol, especialmente aqui no Brasil. Ninguém aguenta mais isso. E tem outra, muita gente contundida, muitos jogadores contundidos. Esse excesso de contusão tem a ver com o VAR. Sabia disso ou não? Sabia. Por quê? Porque o jogo fica 7 minutos parado. O jogador tem que fazer um aquecimento para poder jogar. Aí fica aquele tempão parado, aí começa a jogar, não aguenta. Faz sentido. E outro detalhe, em cima disso que você está falando. Teve um jogo aí que o árbitro deu 13 minutos lá no esporte, lá contra o Sport. 13 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Deu 13 minutos. Pelo amor de Deus, gente. Então, entre primeiro tempo e segundo tempo, os jogadores estão jogando cerca de 15, 18, 20 minutos a mais. Arrebenta fisicamente, os caras não aguentam. Isso é verdade. Olha, aí mais uma vez o gol, né, do Matheus Peixoto. Dá uma olhada aqui na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja aqui, ó. Os 4 primeiros, Vitória. Já foi, né? 61 já foi, já subiu. E acho que vai ser o campeão. Atlético 56, Sport 55, Juventude 54. O Guarani tem 54 também, mas veja, tem uma vitória a menos que o time do Juventude. E o Juventude ainda vai jogar, né? Ainda vai jogar. Contra o Sport. Joga contra o Sport.
Novo Horizontino, 53. É Esporte e Juventude, né? Não precisa nem Esporte jogar, Juventude. empate. Aí é o seguinte, o ideal aí seria que houvesse um empate, né? Segura os dois. No caso, melhor para o Guarani. Para o Guarani. Novo Horizontino, 53, Mirassol, 52, Criciúma, 51, virando a página. Vila Nova, 51, CRB, 49, Ceará, 43, Botafogo, 40, Sampaio Correia, 36, Ituano, 35. Olha, de 40 para baixo, todo mundo com a barba de molho. Avaí 35, Ponte 34, é a primeira fora da zona. Agora o tacho do capeta. Olha aí, Chapecoense 33, Tombense 28, Londrina 25 e ABC 20. O campeonato terminasse hoje, esses 4 estariam rebaixados. Mas tem muito ainda pela frente, né?